A cirurgia robótica é considerada a mais moderna e inovadora intervenção da medicina hoje. Isso se deve às diversas vantagens em relação à cirurgia convencional. Menos invasiva e com a possibilidade de uma recuperação mais rápida, ela é realizada com a utilização de um robô. Trata-se de um procedimento de alta complexidade e de uma modalidade que está em crescimento no Brasil. Aqui na região, ela é realizada no Complexo Hospitalar Unimed Vale dos Sinos, em Novo Hamburgo. O robô da Vinci X, em 7 meses, já fez dezenas de procedimentos. As intervenções são feitas no bloco cirúrgico na Torre 2 e atende às mais diversas especialidades. Atualmente, a cirurgia robótica é a forma mais moderna para o tratamento do câncer de próstata. O direto ao ponto desta vez procura entender com mais detalhes como funciona a realização desses procedimentos, quais os diferenciais para pacientes, para a equipe médica, quais as especialidades mais demandadas e os principais benefícios. Quem nos ajuda a compreender melhor o tema é o médico urologista e coordenador da cirurgia robótica na Unimed Vale dos Sinos, Dr. Marlon Fiorentino. Eu sou Fernanda Bassoa e sejam bem-vindos a mais um episódio. Doutor Marlon, muito obrigado por aceitar participar do nosso episódio e começo a entrevista te perguntando como funciona essa intervenção cirúrgica, de que forma ela é realizada com o uso de um robô e, além do cirurgião à distância, quais outros profissionais compõem a equipe? Olá, como é que é um prazer participar do podcast, é minha primeira vez nesse programa e estou muito honrado em estar participando e honrado de representar a minha instituição, a Unimed Vale dos Sinos, especialmente relacionado aos assuntos da cirurgia robótica, né? Então, sem mais retardos e começando a explicar então sobre o que é a cirurgia robótica, ela é realmente a evolução do que se conhece como tratamento cirúrgico, porque a cirurgia robótica, através de uma plataforma em que se utiliza braços mecanizados que são totalmente dependentes do comando humano do cirurgião, eles conseguem entregar uma movimentação mais precisa, livre de tremores e com uma otimização de imagem que é realmente magnífica. Para a gente ter uma ideia, no tratamento cirúrgico hoje mais realizado, em que mais se emprega a cirurgia robótica no mundo, que é a prostatectomia radical, ou seja, o tratamento do câncer de próstata, na cirurgia convencional, em que se faz um corte na região abdominal, um corte bastante extenso, talvez um pouco maior que o corte de uma cesariana, o cirurgião, quando está abordando a região da próstata, ele está com uma distância do olho até o foco, né, até o órgão, né, a próstata em si, uma distância grande, porque é um órgão que está localizado embaixo do púbis, numa região de difícil visualização. Então, o olho humano ele fica a uma distância de mais de 50 centímetros do órgão, né? Então, e muitos dos movimentos numa cirurgia convencional são baseados pelo tato, né, não se enxerga tão bem todas as etapas, e mesmo as etapas que se tem uma plena visualização, o olho humano está a uma distância bastante significativa do órgão. Na cirurgia robótica, a câmera de visão ela está grudada no órgão, ela está muito próxima, alguns centímetros apenas, e ainda oferece uma magnificação de imagem, um zoom óptico. O zoom óptico é aquele que dá qualidade excelente, não é o zoom digital, é o zoom óptico que aumenta aquela imagem ainda mais de 10 vezes. Então, a gente está trabalhando com um órgão realmente na nossa cara, na frente, com pinças, trabalhando exatamente naquele ponto, com uma imagem que não treme, com uma imagem que não mexe, com pleno controle.
é a situação em que o cirurgião se sente mais confortável para tratar o paciente, porque ele tem um maior domínio, né, um maior controle do que está acontecendo e de todos os seus movimentos. Tá? Então, acho que a cirurgia robótica, para ter um panorama inicial, acho que é isso, é oferecer mais tecnologia, mais precisão, para, enfim, poder entregar o melhor resultado para os pacientes. Né? Como que funciona a cirurgia robótica? Em linhas gerais, uma sala de cirurgia robótica ela é composta por, né, vários equipamentos. Existem os equipamentos convencionais de uma sala cirúrgica, que são uma mesa cirúrgica especial, focos cirúrgicos especiais, equipamentos de anestesia, todos, né, dedicados, além das demais estruturas comuns às salas de cirurgia. E em relação ao robô, a plataforma robótica, a gente divide ele em 3 componentes. Um deles é o console do cirurgião, que é como se fosse uma plataforma de videogame extremamente avançada, em que o cirurgião consegue colocar os olhos em uma câmera que é tridimensional, e tem uma imagem realmente magnificada e tridimensional, ou seja, com noção de profundidade, e onde tem as manoplas, os joysticks, que permitem que o cirurgião movimente os braços mecanizados do robô, além de diversos controles nos pedais, né? Nesse console do cirurgião, o cirurgião tem acesso a diversos pedais que conseguem alternar o controle entre uma pinça e outra, entre o controle da movimentação da câmera, o controle da cauterização, o controle da aplicação de energias, e, enfim, além de uma plataforma toda digital que permite controlar dezenas de parâmetros da imagem, da movimentação, dos equipamentos. Né? Então, esse é o console do cirurgião. A segunda etapa é o que a gente chama de carro de visão, que é onde fica a central computadorizado do robô, onde são processadas todas essas informações que são enviadas, né, e transformadas em movimentos. Né? E, além disso, eu chamo de carro de visão porque ela tem uma visão, uma câmera, uma televisão grande acoplada de alta resolução que é utilizada para quem está ao lado do paciente, para o instrumentador, para o auxiliar cirúrgico, para ver o que está acontecendo dentro do paciente. Né? E o terceiro equipamento, a terceira parte do robô são o carro do paciente, a gente chama, que são os braços robóticos, né? Que é uma central única composta de 4 braços robóticos, e esses 4 braços robóticos é que vão reproduzir toda a movimentação que o cirurgião executa. Né? Então, em linhas gerais, é assim que funciona a cirurgia robótica, o equipamento robótico. E, claro, me perguntou sobre a questão da equipe. A equipe é uma equipe grande, né? A gente tem um anestesista, geralmente um auxiliar do anestesista, vai haver o instrumentador cirúrgico, às vezes mais de um instrumentador cirúrgico vai participar, um enfermeiro também especializado em cirurgia robótica, 1 ou 2 auxiliares cirúrgicos que vão estar ao lado do paciente, controlando toda a parte do paciente mesmo, a conexão dos braços com o paciente, vão estar entregando os fios, fazendo aspiração de alguma secreção, algum conteúdo do sangue mesmo, né, mantendo as condições ótimas para que o cirurgião que está um pouco mais longe do paciente, alguns metros, possa realmente ter as melhores condições de executar o procedimento. Então, é realmente uma estrutura tanto humana quanto tecnológica, né, toda direcionada para entregar o máximo aos pacientes. Existe um treinamento, uma capacitação desse médico? Ele precisa de uma especialização ou estar habilitado para realizar essa cirurgia? Essa é uma excelente pergunta, porque a gente costuma dizer que o resultado da cirurgia ela depende muito mais do cirurgião do que da técnica. E isso é verdade. A cirurgia robótica, o robô em si,
ele sozinho, ele não consegue entregar um resultado. Ele precisa que ele seja comandado por um cirurgião experiente, um cirurgião que conheça a técnica cirúrgica, que tenha habilidade, que esteja devidamente treinado, né? Então, um treinamento tanto urológico, óbvio, que, né, na cirurgia urológica é o urologista que efetua a cirurgia, na cirurgia geral é o cirurgião geral, na cirurgia ginecológica é o cirurgião ginecológico, ou seja, cada especialidade é um médico especialista naquela área que vai efetuar. E além de ele ser especialista na sua área, ele precisa fazer um treinamento específico para poder operar o robô, né? Não no sentido de aprender a cirurgia em si, porque os cirurgiões conhecem a cirurgia, conhecem o órgão, conhecem a anatomia, mas eles precisam aprender como manipular o robô, como manipular melhor o robô, como obter o máximo daquela ferramenta. É aquela situação que adianta eu ter uma ótima ferramenta se eu não sei utilizá-la. Então, nesse sentido, a utilização da tecnologia robótica ela é muito pragmática, no sentido de que existe uma definição bem estabelecida de níveis de treinamento para que o cirurgião possa, somente após de um determinado treinamento, determinado número de casos supervisionados por alguém realmente mais experiente em cirurgia robótica, somente a partir daí efetuar os seus próprios procedimentos, né? Hoje, o próprio Conselho Federal de Medicina tem uma regulamentação em relação a isso. Antes de haver essa regulamentação do Conselho Federal de Medicina, a própria empresa que é responsável pela patente do robô coordenava isso de uma maneira bastante eficaz, impedindo, então, que qualquer um que quisesse fosse lá, pegasse o robô e saísse operando. Não é assim que funciona. É necessário, obrigatório, um treinamento teórico, né, que envolve né, alguns meses de treinamentos teóricos para aprender como que se pode utilizar melhor essa tecnologia. Um treinamento prático, no sentido de participar de cirurgias como espectador, né, estar presente na sala, entendendo como que a cirurgia funciona, assistir pelo menos 10 cirurgias robóticas para ter uma ideia de como as coisas funcionam. A partir daí, entrar em campo, a gente diz, quer dizer, começar a participar como auxiliar daquela cirurgia, começar a fazer o auxílio do auxiliar, né? Começar a ajudar o próprio auxiliar que já está ajudando, começar ajudando um pouco e vai se fazendo inicialmente um treinamento de auxiliar. Após esse período todo, vai se fazer o início de um treinamento de simulador, né? De simulador robótico. Existem simuladores que simulam a cirurgia. Tem que ser cumpridas no mínimo 20 a 40 horas de simulação em cirurgia robótica, que o cirurgião vai ter exatamente um videogame que simula exatamente o que é o robô, fazendo inúmeros exercícios de manipulação de tecidos, desde pegar aqueles brinquedinhos de pegar uma argolinha, jogar no outro lado, aprender a trocar um braço para o outro, de aprender, enfim, como que funciona a tecnologia, para aí sim, a primeira vez, ele poder sentar num console e poder manipular um manequim. Aí ele vai poder manipular um manequim, né, que está sendo ali testado para aprender como que funciona ali na prática, de verdade, o equipamento, e vai fazer um treinamento no manequim. Vai ter várias horas de simulação, a gente chama de in-service, aprender como funciona no manequim. Após isso, ele vai poder, né, feito todo esse treinamento, essa certificação em cirurgia robótica, que é isso é a certificação em cirurgia robótica, ele vai poder, então, iniciar os seus primeiros procedimentos mediante a supervisão de um cirurgião robótico mais experiente, que a gente chama de proctor, que é um cirurgião que já tem uma experiência bastante ampla, né, pelo menos 50, 100 procedimentos realizados, ou seja, uma ampla experiência, que vai poder supervisionar a execução desses procedimentos. Hoje são necessários no mínimo 10 cirurgias sob supervisão. O cirurgião precisa fazer no mínimo 10 cirurgias supervisionadas antes de poder agendar as suas cirurgias sem supervisão, né? Então existe, ou seja, não é um médico que não tem treinamento, que não fez
nenhuma formação, é um médico especialista na sua área, que passa por toda uma certificação específica para uso dessa ferramenta. Então, eu acho que muitos dos resultados que se tem, né, na cirurgia robótica também estão relacionados a esse modelo bastante sólido, bastante responsável, bastante preocupado com, enfim, o que mais nos importa, que é a segurança do nosso paciente. Acho que isso é o objetivo de tudo, é poder realmente entregar o melhor ao paciente, não expô-lo a riscos, né? Doutora, o alto nível de segurança e precisão do procedimento trazem importantes benefícios aos pacientes, como, por exemplo, o menor tempo de recuperação. Que outros benefícios essa tecnologia proporciona ao paciente? Eu acho que isso existem aquelas situações que já estão plenamente comprovadas, né, que é a recuperação mais rápida, uma alta hospitalar mais precoce, uma redução da taxa de sangramento, do risco de sangramento, uma menor chance de infecção de ferida operatória, do menos dor pós-operatória. Então, várias situações já são bem documentadas. Existem outras situações que são mais difíceis de comprovar, que são os benefícios funcionais em várias cirurgias. Por exemplo, em cirurgias de próstata, a gente sabe que os benefícios funcionais, que são a recuperação da parte urinária, a recuperação da parte sexual, hoje não se tem uma comprovação muito definida de vantagens. A literatura não consegue comprovar por uma simples questão de que os cirurgiões são muito heterogêneos, né? É difícil comparar diferentes pesos e diferentes medidas e querer dizer que tudo é a mesma coisa, e não é. Essa é a dificuldade dos estudos com resultados cirúrgicos. Eles dependem de muitas variáveis, e entre elas do cirurgião, né? De quem está efetuando o procedimento. Então, cirurgia, ela é uma arte, ela é muito subjetiva, né? Muitas pessoas imaginam a cirurgia como sendo os órgãos bem colocadinhos, um do lado do outro, tudo bonitinho, que é só chegar ali e separar. E não é, a cirurgia é difícil, a cirurgia é uma arte. O cirurgião precisa enxergar aquilo que não é visível. Ele precisa enxergar planos, ele precisa imaginar planos, ele precisa reconstruir na sua própria cabeça situações que não são visíveis. Ele tem que imaginar coisas e entrar nos planos cirúrgicos adequados que não são visíveis, são planos que se sabe por experiência que é naquele ponto ali que tem que entrar, mas sem uma referência anatômica muito precisa. Então, a cirurgia também é arte, né? Então, é difícil avaliar resultados de arte, qual arte é mais bonita, qual arte é difícil, porque é subjetivo. Mas, em linhas gerais, da experiência dos cirurgiões, isso é bastante comum, na minha experiência pessoal também, é bastante notável a diferença de recuperação funcional desses pacientes em relação à questão de continência urinária, especialmente a questão de potência sexual. Realmente é diferente. Vou dizer que a minha experiência prévia com cirurgia convencional era uma em que havia uma recuperação muito baixa, a porcentagem de pacientes que recuperavam a função sexual era realmente bastante baixa, e hoje realmente a gente eu vejo uma recuperação funcional nesse quesito muito maior do que eu costumava ver, e surpreendentemente melhor. Por exemplo, situações que surpreendem em relação à questão da recuperação da função sexual, eu realmente não me lembro da cirurgia convencional de um paciente chegar antes de 6 meses a 1 ano e dizer, não, eu estou com a minha vida sexual recuperada, né? E a gente vê frequentemente pacientes com 6 semanas de cirurgia dizendo que já iniciaram sua vida sexual e que não notaram muita diferença em relação ao que era antes. E claro que isso não é uma regra, é óbvio, cada caso é um caso, mas eu vou dizer que eu mesmo nunca tinha visto esse tipo de recuperação previamente à cirurgia robótica. Então, certamente é um outro patamar de cirurgia, um outro patamar de técnica cirúrgica que se estabelece com um potencial de oferecer melhores resultados. É claro que isso não é uma regra, depende de N fatores, mas
é realmente notável na prática a diferença dos resultados. Então, é uma série de resultados melhores, né? Alguns deles mais difíceis de mensurar, mas que na prática a gente consegue ver que globalmente, sim, a evolução ela é notavelmente melhor. E quais as vantagens da cirurgia robótica para os médicos? Podemos falar em otimização de tempo? Podemos falar em uma série de vantagens para os médicos também, entre elas a otimização de tempo, eu diria não só de tempo cirúrgico, porque ela permite que se execute tarefas mais complexas de uma maneira mais rápida, mas eu diria que nem só isso, eu vou dizer que o que mais chama atenção é mesmo numa cirurgia trabalhosa, numa cirurgia que se fosse feita com outra técnica, o cirurgião sairia exausto, consumido, cansado, ou chegaria ao final do procedimento exausto e às vezes até com menos paciência, porque a gente sabe que depois de, né, várias horas fazendo alguma coisa, o cansaço ele é um fator importante e que, infelizmente, isso pode afetar os resultados, por mais que o cirurgião esteja dando o seu sangue ali para fazer o melhor, mas o cansaço ele pode interferir os resultados. E nesse sentido, a cirurgia robótica não cansa o cirurgião. O cirurgião está sentado confortavelmente, numa situação bastante cômoda, né? E se ele precisa descansar um pouquinho os braços, ele simplesmente tira o fato de tirar os olhos do console, trava imediatamente toda a plataforma robótica, nada se mexe. Ou seja, isso garante uma segurança ao paciente. Ou mesmo, qualquer situação que ocorra, basta tirar o olho da plataforma, que toda a máquina trava imediatamente. Menos de um segundo a máquina trava. Então, é imediato essa trava, e isso oferece uma segurança e a redução de movimentos né, involuntários, movimentos, né, que não são propositais. Então, o cirurgião pode relaxar, pode respirar fundo, vamos respirar fundo, vamos de novo aqui, né, num momento de dificuldade ou no momento de uma cirurgia mais tenso, ele pode tirar o olho um pouquinho, respirar, concentrar, vamos de novo, né? E o que não é possível, às vezes, em outra forma de cirurgia, não consegue tirar a tensão daquele momento. Então, a cirurgia cansa menos, os movimentos do braço são confortáveis, em toda a cirurgia, o cirurgião fica bem posicionado, com os braços apoiados, ou seja, o nível de exaustão ao final da cirurgia é mínimo, e isso garante uma vantagem ao cirurgião de sair terminar o procedimento menos cansado, né? Óbvio que é importante isso também, mas especialmente garante uma melhor qualidade de vida para o cirurgião, que não vai sair com dor nas costas, não vai sair com dor nos braços, com dor nos ombros, e isso vai garantir também uma longevidade maior ao cirurgião, com uma melhor qualidade. Ou seja, a gente sabe que muitos tipos de cirurgia, o cirurgião, depois de alguns anos, ele não consegue mais fazer porque dói muito o ombro, né? Então, cirurgia, por exemplo, por vídeo, laparoscopia, uma laparoscopia que leva várias horas, por exemplo, uma cirurgia de próstata, né? Chega um momento que não aguenta mais a tensão nos ombros, não aguenta dor nos ombros, dói demais, realmente é dolorida, né? É dolorido para o cirurgião fazer cirurgia porque dói muito, né? Cansa demais. E isso não tem na cirurgia robótica, não dói nada, não cansa nada, realmente, né, cansa o ato, mas não é uma dor muscular de ficar várias horas executando o procedimento. Então, realmente é uma grande vantagem de terminar o procedimento sem dor, né, menos cansado, sem dor, sem ter lesionado as suas articulações, garantindo também uma maior longevidade para o cirurgião, né, em termos de poder continuar trabalhando com qualidade, sem sofrimento por mais tempo, né? Esse é o outro lado da moeda que, né, ninguém enxerga, né? Que o cirurgião tem dores, dói, né? Fazer cirurgia dói também, é dolorido, não é fácil, dói bastante ficar 4 horas, 5 horas numa cirurgia com os ombros levantados, né? É dolorido, dói. E realmente o robô, ele consegue aliviar isso, ele retira esse fator. Entre os procedimentos já realizados no Complexo Unimed Vale dos Sinos, quais as especialidades mais atendidas? É uma boa pergunta, né? A gente sabe que hoje a cirurgia urológica, na grande maioria dos serviços, né, do Brasil e do mundo, é a especialidade
que é mais representada, né? Em virtude muito do câncer de próstata e também do câncer de rim, que são as duas principais indicações de cirurgia robótica dentro da especialidade da urologia, né? Mas também outras especialidades, como a cirurgia geral, com cirurgias de intestino, cirurgias de estômago, as cirurgias ginecológicas, com cirurgias de endometriose, cirurgias, né, uterinas mais complexas, além de outras mais 7 especialidades que estão envolvidas, né, nos programas de cirurgia robótica, né? Então, são hoje mais de 10 especialidades envolvidas, né, na cirurgia robótica, mas com certeza o maior volume está dentro da cirurgia urológica, cirurgia geral e ginecologia. Um exemplo aqui, vou citar as nossas estatísticas da Unimed Vale dos Sinos. Hoje, nós temos que 55% dos procedimentos são da especialidade de urologia, 32% da especialidade de cirurgia geral, 10% da ginecologia, 3% da cirurgia torácica, né? Então, essa é a nossa amostra, a nossa representatividade dentro dessas especialidades, e um programa que é recente ainda, né? Então, nós estamos desde março deste ano com equipamento disponível. Então, essa casuística, esse número de casos, ele vai crescendo ao longo dos meses e ao longo dos anos. A cirurgia robótica atende mais convênio ou casos particulares? Hoje a cirurgia robótica ela não está prevista no rol da ANS, né? Então, o que acontece, né? Os pacientes com convênio, eles têm acesso à cirurgia robótica, eles acabam tendo uma parte da operação subsidiada pela operadora, mas acaba tendo alguns custos também envolvidos ao próprio uso da tecnologia robótica, né? O paciente que é particular, ele arca com todos os custos na integralidade em relação à cirurgia robótica, né? Na Unimed, a nossa distribuição hoje, né, em termos de pacientes particulares e cirurgia robótica, de particulares e convênios, é de que 40% das cirurgias efetuadas são cirurgias privadas, cirurgias particulares, e 60% são realizados através de algum convênio, com subsídio de algum convênio. Tá? A visualização tridimensional garante uma abordagem com maior profundidade e definição. É isso que garante o sucesso da intervenção cirúrgica? Isso, são são importantes quesitos, né, na otimização dos resultados, a visualização tridimensional, a redução de tremores, a qualidade da imagem, certamente são fatores, né, fundamentais para que se enxergue melhor, porque só é possível fazer algo melhor e mais delicado se a gente consegue enxergar, né, aquilo que está acontecendo. Imagine, por exemplo, passar uma linha numa agulha, né, com o olho a mais de 50 centímetros do foco, e as mãos também a mais de 50 centímetros, as mãos esticadas, tentar passar lá longe do corpo a agulha na linha. Fica muito mais fácil se a gente aproximar tanto as mãos quanto os olhos e fizer bem pertinho dos olhos. Vai ficar muito mais fácil. É isso que a cirurgia robótica entrega: a proximidade, a precisão, a qualidade da imagem, com essa distância focal, que é a distância entre o olho e o órgão-alvo, é muito, muito próxima. É considerado um procedimento totalmente seguro? Existe alguma contraindicação? A cirurgia robótica, como qualquer cirurgia, ela tem riscos, né? Os riscos são inerentes aos procedimentos cirúrgicos, não se consegue evitar os riscos anestésicos, existem riscos anestésicos, né, claramente, existem riscos cirúrgicos, todos aqueles riscos de cirurgias convencionais existem também, trombose, embolia, todos os riscos existem. Agora, eles são minimizados, né? Por exemplo, risco de sangramento, risco de transfusão de sangue é menor, risco de infecção é menor, risco de ter alguma lesão de algum outro órgão acaba sendo minimizado, porque os movimentos são mais precisos, né? Então, a gente pode dizer que há sim uma redução de diversos riscos, mas existem os riscos inerentes ao procedimento, os riscos anestésicos, os riscos cirúrgicos inerentes continuam existindo, mas
consideravelmente menores, né, com o uso dessa técnica. Quais outras áreas da saúde pode se beneficiar com essa tecnologia? Olha, a cirurgia robótica, ela hoje está muito focada realmente no uso cirúrgico dela, né? Mas a gente sabe, existem outras plataformas robóticas que têm aplicação em outras áreas de hospital. Por exemplo, no próprio Hospital Unimed, nós temos a experiência de um robô dentro de uma unidade de terapia intensiva que auxilia na avaliação dos pacientes, na interface da equipe com o paciente. Então, são tecnologias novas que estão surgindo e que muitas delas ainda está se tentando achar a melhor forma de utilizá-las, né? Então, eu imagino que nos próximos 10, 20, 30 anos, muita coisa vai mudar nessa interface, equipe, paciente, em todas as áreas do hospital, e eu acho que a tecnologia ela vai sendo incorporada ao longo do tempo e certamente a maneira de trabalhar, a gente precisa adaptá-la. Nós precisamos, em todas as áreas, na medicina não é diferente, sermos como camaleões, né? A gente precisa estar adaptado ao ambiente, né? Adapte-se, ou sofra as consequências de não se adaptar. E na medicina isso é bastante verdade, porque as coisas mudam muito rapidamente, né? Então, acho que tem muitos usos, possíveis usos das plataformas robóticas dentro da medicina. O uso dessa tecnologia requer acesso à internet? O procedimento ele fica armazenado em algum banco de dados da plataforma robótica? Sim, é verdade, isso é uma excelente pergunta, né? Realmente existe uma conexão permanente, né, de internet. Existe inclusive a possibilidade de cirurgia remota, hoje ainda é pouco executada, especialmente porque a qualidade de transmissão de dados ainda ela é ineficiente e insegura para isso. Acredito que no futuro, com uma ampla utilização de melhores linhas de internet, 5G, 6G, né, e tudo que está aí por vir nesse sentido, possa realmente revolucionar ainda mais essa questão da possibilidade da cirurgia remota. Acho que é uma situação realmente possível, mas que hoje ainda sofre limitações por problemas de conexão. Hoje não é seguro isso. Mas sim, todas as plataformas robóticas elas estão integradas a um centro de informações, a própria detentora, a própria empresa, ela recebe dados sobre a operacionalidade dos equipamentos, isso é armazenado numa nuvem que a própria empresa tem de dados de cirurgiões, de cirurgião que o próprio cirurgião tem acesso a um aplicativo e consegue visualizar os seus procedimentos, dados dos seus procedimentos, análise estatística sobre isso. E existe sim uma gravação desses procedimentos, né? Na Unimed nós temos um sistema que é chamado de AIDA, é um sistema específico de armazenamento de dados que permite que os dados das cirurgias robóticas sejam armazenados e guardados. Doutor Marlon, para finalizar a nossa conversa, e mais uma vez agradecendo a tua participação, te pergunto, na tua análise, o que podemos esperar para o futuro da cirurgia à distância e o uso da inteligência artificial? Eu acho que realmente isso é uma situação que a gente pode confabular, mas pouco temos certeza, né? Se a gente for olhar os filmes da década de 80, né, a gente vê muitas tecnologias nos filmes futuristas. Hoje a gente tem algumas coisas que foram projetadas e outras estão muito longe de acontecer. Eu acho que tudo que a gente confabular é hipótese. Eu acho que realmente a cirurgia remota ela é factível, só precisa realmente de melhores conexões de internet, tendo uma linha 5G ou 6G futuramente, né, linhas melhores, mais rápidas, se torna plenamente possível efetuar cirurgias remotamente. E a integração com a inteligência artificial. Essa é uma incógnita ainda, nós não sabemos se a cirurgia poderá ser autônoma, né? Ou seja, hoje o sistema robótico trabalha no sistema 100% mestre-escravo, ou seja, o robô não faz nenhum movimento sozinho, absolutamente nenhum movimento autônomo, né?
Não é nem como os carros modernos que fazem uma correção de direção, volta o carro para a pista, fazem uma curva meio sozinho. O robô não faz isso, né? O robô, ele é 100% mestre-escravo, ele só reproduz o que o cirurgião determina. Ele não tem absolutamente nenhum movimento autônomo, né? Mas é possível e é provável que existem, inclusive, já inúmeras empresas trabalhando nisso, sobre a possibilidade da cirurgia autônoma, ou se não autônoma, semi-autônoma, com alguns auxílios ao cirurgião, da mesma maneira que uma direção de veículo semi-autônoma auxilia o motorista em alguns momentos. Possivelmente essas tecnologias possam ser também utilizadas no tratamento cirúrgico, e é possível, sim, que em algum momento do futuro possam existir cirurgias de fato autônomas, executadas por ferramentas de inteligência artificial. É um futuro realmente incerto, a gente não sabe nem o que pensar e nem como que vai funcionar isso, mas por vezes assusta, e por outras, quem sabe, possa ajudar, possa ser bom, possa trazer até melhores resultados. E se gostou do Direto ao Ponto, confira outras edições que estão disponíveis no site do jornal Correio do Povo ou no canal do YouTube. Esse Direto ao Ponto teve produção e roteiro de Fernanda Bassoa, edição de Aleph Alencar, assistência de Tiago Basso, além da coordenação de Márcio Gomes e Luiz Felipe Melo. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima!